Famílias afetadas pela chuva em Samambaia vão receber auxílio de R$ 408 do governo. E atenção, IMET prevê novo temporal nesta sexta-feira. Apesar da chuva forte, o volume da barragem do Descoberto continua caindo. Polícia Civil anuncia nova paralisação de 48 horas. Vários serviços serão prejudicados na próxima semana. E ainda, os cuidados para evitar o câncer de mama. Cerca de 55 mil mulheres devem ser diagnosticadas este ano com a doença. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Famílias que tiveram as casas destruídas pelo temporal na noite desta quarta-feira em Samambaia devem receber um auxílio de até 6 parcelas de R$ 408 do GDF. O chamado benefício de vulnerabilidade será para ajudar os mais carentes. Até agora, 500 cadastros foram feitos. Pelo menos 1.000 casas foram afetadas pela forte chuva. O cenário é de completa destruição. Mais de 1.000 casas ficaram destelhadas na quadra 115 de Samambaia Sul por causa da queda de granizo durante a forte chuva da noite de ontem. Nesta quinta-feira, emocionados, os moradores relembram os momentos de tensão. Com esse vento que aconteceu, né? Aí quebrou toda a minha garagem, toda a minha casa tá arrebentada. Minha cama, tá tudo arrebentado. Lá na minha casa caiu o telhado da cozinha do meu irmão, caiu pedras de mais ou menos 2 quilos. Elizabeth não conteve as lágrimas ao contar as perdas. Ela disse que a casa estava vazia no momento em que o telhado desabou. A residência tinha passado por uma reforma há apenas 2 semanas. Quando eu cheguei aqui, estava esse cenário de guerra, sei lá, de destruição. Entrei em pânico, as coisas tudo destruídas. Colchão, sofá, tudo. As camas destruiu tudo. Guarda-roupa, tudo molhado, as roupas, tudo. O local amanheceu com centenas de pessoas em busca de soluções. A Defesa Civil avalia a gravidade dos danos na estrutura das residências e a possível interdição delas. Um ponto de cadastramento foi montado na quadra 115, ao lado do CAIC, em Samambaia Sul, onde está sendo feito um levantamento da situação de cada família. Enquanto houver pessoas necessitadas, a Defesa Civil e os demais órgãos do GDF deverão estar à disposição do cidadão. A Força Tarefa conta com o apoio de vários órgãos para agilizar o processo. A Defesa Civil está com 35 pessoas, que é o nosso efetivo máximo, mas o mais importante são os órgãos de resposta, que é o Corpo de Bombeiros, SEB, CEDEST Mídia, Administração Regional, que ajudam a Defesa Civil no enfrentamento da situação aqui da Samambaia. Representantes do governo também estiveram nas regiões atingidas e garantiram que as famílias vão receber ajuda. 500 servidores já trabalham para a revitalização da cidade. Limpeza, poda, remoção de entulho. A CEDEST Mídia está cadastrando para ajuda humanitária. A Defesa Civil informou ainda que 5 quadras de Samambaia Sul foram as mais prejudicadas com o temporal. A chuva forte também derrubou muros, árvores e postes de energia elétrica. Pelo menos 21.000 casas ficaram sem luz durante a madrugada. Essa manhã, 6.000 residências ainda continuavam sem energia. Já na área central de Brasília, 20 tendas de manifestantes do MST que acampavam na esplanada dos ministérios foram derrubadas. A SEB informou ainda que o temporal destruiu 5 postes de luz e rompeu 6 cabos de alta tensão. Disse que o fornecimento de energia já foi restabelecido em mais de 15.000 unidades consumidoras, mas 6.192 continuam sem luz. Equipes da SEB trabalham no local para normalizar a situação. E atenção, o IMET prevê um novo temporal e ventos fortes nesta sexta-feira em áreas isoladas do DF. A temperatura vai variar entre 18 e 30 graus e a umidade será de 45% a 95%. A chuva que atingiu a capital federal ontem não foi bastante para resolver o problema da seca. Ainda estamos enfrentando a pior escassez de água na história do DF, hein? O reservatório do Descoberto amanheceu o dia operando com apenas 25,95% da capacidade.
Em média, por mês, a conta de água da Tereza vem R$ 350. O calcanhar de Aquiles está aqui, na piscina de casa. A limpeza na área é também semanal, mas não tem jeito. Eu tenho que manter uma piscina com água limpa, tratada e sem chuva. Então, assim, realmente é um problema sério para gente que tem uma piscina com 20 mil litros d'água. Ela até tenta equilibrar o gasto consumindo a água de forma consciente nos afazeres de casa. Tenho aquela coisa de fechar a torneira para lavar uma louça, para um cabelo, e para os banheiros tem um dia na semana, o resto é uma manutenção, assim, para tentar segurar um pouco esse abastecimento de água, esse consumo para poder utilizar na piscina. Mas está difícil de chegar nesse equilíbrio quando se fala de consumo de água. Só para se ter uma ideia, por mês, cada cidadão do Distrito Federal usa em média 4,4 mil litros de água, sendo que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de um pouco mais de 3 mil litros. Esse consumo maior do brasiliense tem impactado diretamente aqui, no reservatório. Nesse de Santa Maria, que abastece regiões como Lagos Sul e Norte, o plano piloto, o nível está em 43%. 40% a menos do que o registrado no mesmo período do ano passado. Mas a situação no reservatório do Descoberto é ainda pior. O nível está em 26%. As réguas do Santa Maria mostram que o nível já está um pouco abaixo dos 5 metros. Resultado que não se via desde a década de 80. Diante da situação, a CAESB e a ADASA já estudam colocar em prática a tarifa de contingência para o imóvel que consumir mais de 10 mil litros de água por mês. Mas ainda há a expectativa de não ser preciso fazer essa cobrança. Há esperança, por conta das ações que estão sendo desenvolvidas e os resultados que nós já estamos tendo. Há uma intensificação, principalmente na fiscalização e programas de alocação de água, com conversas intensas com os principais usuários ali dos tributários, do reservatório descoberto, onde a gente tenta de alguma forma fazer com que eles pratiquem as suas atividades de forma mais consciente possível. Essa semana, o Band Cidade mostrou que o consumidor vai gastar mais com a conta de luz. O reajuste, que começa a valer no sábado, vai ser de quase 5% nas tarifas residenciais e 1,4% para a indústria e o comércio. O aumento vai pesar no orçamento de mais de 1 milhão de unidades consumidoras do DF. Liliane é dona de um salão de beleza. Aqui, a luz fica ligada o dia inteiro, ventilador também. O que mais gasta energia é o uso do secador, da estufa para cabelo e do lavatório. Tem que estar sempre ligado. Por mês, ela gasta cerca de 215 quilowatts e a conta de energia vem em média R$ 140. Mas esse valor deve aumentar e algumas coisas vão ter que mudar por aqui. Vamos procurar agora se educar em desligar as lâmpadas, apesar de ser LED, mas tem um gasto. Já estamos fazendo isso mesmo. O lavatório vai ter que conversar com a cliente, se pode ser lavado em água fria ou não. Vai ter tudo ser conversado com o cliente. O reajuste da conta de energia vai funcionar da seguinte forma. Para o comércio e indústria, o aumento será de 1,04%. Já para as residências, o valor vai subir 4,61%. A conta de luz começa a ficar mais salgada a partir deste sábado. O reajuste vai atingir mais de 1 milhão de unidades consumidoras do DF. Esses reajustes, essas revisões periódicas, elas são necessárias. Não só em função da recomposição de custos, como em função dos próprios investimentos que as concessionárias têm que realizar. E diante de mais um aumento na conta de energia, a receita é economizar. Apagar a luz da sala onde não há ninguém, não utilizar simultaneamente tantos televisores e coisas desse tipo que são, às vezes, pequenas, consideradas isoladamente, mas que, na soma do uso diário, acabam representando um acréscimo desnecessário às nossas contas. Agora vamos falar do caso do estudante que sofreu 3 paradas cardíacas após levar um choque no portão de uma escola em Planaltina. O jovem Yuri Martins continua internado e recebeu a visita dos policiais que fizeram os primeiros socorros. Veja. O jovem, que ficou em estado grave depois que levou um choque ao encostar na grade de uma escola em Planaltina, recebeu a visita especial na tarde dessa quarta-feira.
Yuri Martins reconheceu os policiais militares que prestaram os primeiros socorros quando ele teve pelo menos 3 paradas cardíacas. Yuri continua internado e ficou bastante emocionado ao conversar com os policiais. São coisas assim que são provações de Deus. Se você passou por isso, é uma provação. Ter mais coragem na vida para vencer. O jovem de 24 anos foi internado no dia 28 de setembro. Ele tinha ido buscar a namorada no Centro Educacional 1 de Planaltina. As câmeras de segurança do local mostraram o momento em que ele levou um choque. Na época do acidente, nossa equipe de reportagem esteve no local e mostrou alguns perigos na escola, como fios elétricos soltos que encostam na cerca de arame farpado. A Defesa Civil vistoriou o colégio e confirmou que o portão estava energizado. No mesmo dia, a Secretaria de Educação disse que ia tomar medidas necessárias para garantir a segurança de estudantes e funcionários na unidade escolar. Um garoto de programa foi preso nesta madrugada no Lago Sul, suspeito de matar um servidor do Itamaraty de 31 anos. O crime aconteceu na terça-feira no apartamento onde o servidor morava na 307 Sul. De acordo com a polícia, o casal brigou e o jovem atingiu um golpe no pescoço do cliente. Logo em seguida, ele fugiu com o carro dele e hoje a justiça decretou a prisão preventiva do acusado. O jovem pode responder por homicídio e, se condenado, pode ficar até 20 anos preso. A Polícia Civil vai paralisar as atividades por 48 horas na próxima segunda-feira. A decisão foi divulgada hoje após uma assembleia da categoria. A greve vai prejudicar serviços como emissão de identidade, perícias, audiências de custódia, investigações e até mandados de prisão. Nesta quinta, a Polícia Civil amanheceu de novo de braços cruzados. É a segunda paralisação esta semana. O movimento é uma reação à falta de negociação com o governo. A Polícia Civil quer aumento salarial e melhorias na carreira. O GDF não tem dinheiro e suspendeu todos os reajustes. O governo de Brasília gasta quase 80% da receita com o pagamento de servidores. Cláudio Humberto. Olha, quem ainda duvida da necessidade de limitar gastos públicos é só examinar a tragédia das contas do governo do Distrito Federal. No GDF, 214 mil servidores ativos e inativos, que correspondem a 7% da população de 2.900.000 brasilienses, embolsam 77% de todas as receitas. Vou repetir. 7% da população abocanham 77% de todas as receitas do GDF. Sobram 2% para investimentos, isto é quase nada, para construir escolas, hospitais, moradias, etc. E apenas 20% para custeio, ou seja, despesas com remédios, material de consumo, alimentação para doentes, para alunos da rede pública de ensino, combustível, manutenção, etc. E o pior é que ao GDF não restam saídas. Enquanto o país não limitar gastos e não cortar privilégios do setor público, a crise não acaba e o Brasil continuará patinando. Você já ouviu falar em diabesidade? O termo é utilizado para indicar a perigosa combinação de obesidade e diabetes. Quase 57% das pessoas com mais de 18 anos estão acima do peso, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde. E no sábado, Brasília vai sediar o primeiro evento mundial de diabesidade. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Dezenas de milhões de pessoas aí em todo o mundo são atingidas com essa doença. E aqui no Brasil, só no Brasil, são mais de 9 milhões de pessoas com esse problema. Para a gente entender um pouco mais sobre o que é a diabesidade, estou com o endocrinologista Dr. Flávio Cadegiani. Boa noite, doutor. É um prazer recebê-lo aqui. Quais são os riscos dessa doença? Bom, boa noite. Bom, a diabesidade, na verdade, é a junção de duas doenças, que é a diabetes e a obesidade. E a grande questão é que os riscos são maiores do que a soma dos riscos associados à diabetes com os riscos associados à obesidade. Então a gente está chamando para esse alarme muito grande por conta da epidemia que a gente está vivendo de diabesidade, decorrente da epidemia de obesidade que começou uns 20, 30 anos atrás. Esses pacientes demoraram 10, 15, 20 anos para desenvolver diabetes, que é esperado, e agora a gente tem essa epidemia dupla, entre aspas, é uma nova síndrome, vamos dizer.
Na sua opinião, o tratamento no país deve ser reestruturado dessas duas doenças? Não, completamente. Primeiro que para reestruturar a gente tem que ter alguma política pública e a gente praticamente não tem. Principalmente na obesidade, nós temos política pública para tratamento cirúrgico. A gente espera o paciente ficar obeso mórbido quando ele já tem muitos riscos, senão as complicações, para poder então tratar. Na diabetes, então, nem se fala, nós somos muito inertes. Nós não temos uma coisa chamada educação em diabetes, por exemplo. Não é cultural da nossa política pública ter esse aspecto. E é um dos principais aspectos para aderência, o medicamento não é suficiente. Muito obrigado pelas informações, doutor. Voltamos ao estúdio com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Ainda falando de saúde, a TV Band, a Rádio Band News FM e o Metro Jornal realizam no próximo dia 29 a Pink for Life Run, uma corrida de rua somente para mulheres, em parceria com a campanha Outubro Rosa. Médicos alertam que o diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta a chance de cura. Em alguns casos, a mulher precisa fazer a mastectomia, que é uma cirurgia de remoção de uma ou ambas as mamas. Para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe aqui no estúdio o cirurgião plástico Edmilson Lúcio da Silva. Oi, doutor, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Band Cidade. Então, já que a gente está no Outubro Rosa, é sempre importante, ressaltar quais são os sintomas do câncer de mama. O câncer de mama, ele não tem sintoma, é uma doença silenciosa. Sempre ela é descoberta por achados mamográficos, que é aquele exame que as mulheres, depois de uma certa idade, fazem. Hoje em dia, de uma maneira muito precoce, as mulheres jovens estão apresentando tumores de mama. A mulher vai conhecer a sua mama palpando-se no banho ou diariamente e ela vai observar nódulos, uma massa rígida na mama que ela não tinha. Ela deve procurar um mastologista para diagnosticar ou ver se aquilo é um câncer ou não. Agora, muitas mulheres também precisam passar pela mastectomia, que é essa cirurgia que às vezes a gente considera tão agressiva para o corpo, mas que é necessária, não é isso? É verdade. O câncer de mama, ele, como você falou inicialmente, se ele descoberto inicialmente um câncer in situ ou um câncer com nódulo a até 1 centímetro, como os mastologistas têm orientado seus pacientes, ele tem uma chance muito alta de cura. E o tratamento ele é mais conservador, vai exigir uma reparação, uma reconstrução mais simples. Mas, infelizmente, no Brasil, em função da falência da saúde pública, nós vamos ter 55 mil mulheres com câncer de mama este ano e, infelizmente, em Brasília temos um mamógrafo funcionando. As mulheres não têm acesso, não têm cultura de palpar, de se conhecer e, quando chegam ao diagnóstico, chegam com tumores com volumes altos que vai exigir a amputação total ou quase que total da mama. E aí que entra o cirurgião plástico no caso da reconstrução mamária, ou seja, o tratamento foi feito, foi finalizado e é uma cirurgia muito importante porque ajuda a mulher a recuperar a autoestima, porque é um período complicado para essa mulher que perde a mama, não é isso? É verdade. No governo Dilma, ela publicou uma lei dando direito que todas as mulheres que tivessem câncer de mama, elas teriam a sua reconstrução imediata. Isso, na nossa realidade, é praticamente impossível. A maioria das mulheres ficam para a reconstrução tardia. É aquela paciente que tirou a sua mama, fez a radioterapia, se necessário, a quimioterapia, e ela fica aguardando a situação econômica e de funcionabilidade do serviço público para tentar uma reconstrução. Mas, quando ela consegue, é algo sublime, porque a ausência da mama e a sequela da amputação da mama na vida, na autoestima da mulher, é uma coisa grotesca. Ela arrasa com a vida da mulher, seja conjugal, seja sexual, seja de autoestima. E a reconstrução, ela vem ocupar um papel fantástico. Eu estava comentando com você que eu já tenho tempo para aposentar, mas não me aposentei por causa da satisfação que eu sinto quando eu recebo uma mulher que eu fiz a reconstrução, quando tendo a sua vida restaurada, transformada por aquela reconstrução. Ok, doutor. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, então. Obrigada. Boa noite, tá bom? Obrigado.
Como você viu, praticar exercício físico ajuda a prevenir várias doenças, inclusive o câncer de mama. A gente já mostrou isso anteriormente, né? Então, mexa-se e participe da Pink for Life Run. As inscrições podem ser feitas no site www.pinkforliferun.com. Veja a seguir, motorista perde o controle e invade loja na Asa Sul. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.